noite a todos. A leitura é a Palavra da Cruz, do livro Fonte Viva. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirológico do Mestre situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta, o abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sacrado e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnação de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento, dominam a muitos incapazes do próprio domínio. Ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que se sucumbem, vezes sem conto, à maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que nos supremos testemunhos segue o discípulo para o Mestre, e o Mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Aos que nos acompanham pelas redes sociais e a vocês presentes, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje agradecendo mais uma vez pela oportunidade que temos de estar aqui com boa vontade, com disposição, para agradecer a Deus, ao nosso Deus da vida, por tanto que nós temos, por tanto que Ele nos dá. Vamos agradecer o ar que respiramos, agradecer a água que bebemos, agradecer porque temos os nossos pés para andar, nossas mãos para trabalhar. Enfim, vamos agradecer a oportunidade dessa reencarnação. Muito obrigado, Senhor. E que Jesus possa sempre nos acompanhar e sempre nos guiar no caminho do bem. Senhor, permita que nós possamos entender os seus ensinamentos e fazer ao outro tão somente o que queremos para nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como em todos os mundos que são habitados. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Mas não nos deixes, por caridade, não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, e que assim seja. Hoje nós temos a imensa alegria de receber aqui no nosso centro o Senhor Arci Serafim da Silva,
Ele que vem de bem longe, de Taquara, no Rio Grande do Sul, do Centro Espírita Dom Feliciano. Boas-vindas, seu Darcy. Vamos como é que é? Desejar boas energias, que tudo que ele preparou possa explanar com nós e que nós possamos botar em prática. Seja bem-vindo, seu Darcy. Nós queremos agradecer a oportunidade de estarmos, e mais esta vez, já estivemos aqui, acho que 3 anos, né? E a gente traz um abraço dos nossos irmãos que trabalham conosco, né, no Centro Espírita Dom Feliciano de Itaquara, Rio Grande do Sul, e que encaminham essas energias para que essa casa continue fazendo aniversário, fazendo aquilo que Jesus quer que nós façamos. E desta feita, né, estamos conversando com os irmãos mais uma vez, a convite do nosso irmão de Feijão, e alicerçados, né, pela boa recepção que nos deu o casal de amigos, o Chico e a Regina, que estamos suportando desde quinta-feira. Eu sou um peso pesado, né? Talvez não só de corpo, né? Mas que bom que a gente possa estar aqui conversando sobre as maravilhas dessa doutrina que nós costumamos dizer, e hoje, mais uma vez, repetir, nos consola porque nos esclarece. E as belezas dessa doutrina que faz com que a gente se sinta fortalecido na nossa fé. E desta vez, o título, né, do tema que nos foi proposto, né, o Centro Espírita nos planos material, espiritual e virtual. Mas o Centro Espírita só existe em função da doutrina espírita. Porque tudo tem princípio, né? O que seria do meu se não fosse um? Então a doutrina espírita vem, e doutrina espírita, ou espiritismo, que é o conjunto, né, de leis reveladas pelos espíritos superiores, que compõem o espírito de verdade contido nas obras de Allan Kardec, que constitui a codificação espírita, através do livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese, além de o que é o Espiritismo, e Obras Póstumas, que foi editada após o desencarne, eu não disse morte, né? O desencarne de Allan Kardec, que é 31 de março de 1869. E após a codificação também vieram centenas de obras complementares, que certamente os irmãos conhecem tantas, né? Mas que todas precisam ter o crivo de Kardec. E Emmanuel, né, o mentor de Chico, um dos grandes da doutrina, ele dizia: Chico, se algum dia eu disser alguma coisa que não esteja de acordo com Kardec, fique com Kardec. Por isso, todas as obras que nós lermos, é preciso que nós tenhamos essa visão de ser avalizadas pela doutrina, pelos livros da codificação que Kardec nos traz. Porque se nós temos dentro do Espiritismo, nós temos que conhecer as obras, né, de Kardec. E Kardec já dizia, para a gente falar sobre uma ciência, é preciso conhecê-la. Qualquer coisa que nós dissermos sobre qualquer ciência, é preciso conhecê-la, senão nós não vamos faltar com a verdade. Então, a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus, porque Jesus disse, né, que ia nos mandar um novo Consolador, que iria nos explicar todas as coisas. Então, veio no devido tempo recordar, complementar, explicitar o que Jesus ensinou,
restabelecendo todas as coisas no seu devido tempo. E também no verdadeiro sentido, né? No sentido aquele que... Porque Jesus falava por parábolas, trazia exemplos, trazia diálogos, mas sermões, mas tudo com relação a nós, como espíritos que somos, e não como corpos que não somos. Então, tudo no sentido da nossa compreensão, trazendo assim a humanidade para as bases reais da nossa espiritualização. Então, nós precisamos buscar esse lado espiritual, esse que nós somos. O que revela a doutrina espírita? Revela conceitos novos, reais e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos, nós, né? Os espíritos que somos todos nós, porque todos nós, certamente, agora foi dito o Pai Nosso, né? E as três primeiras, né? As duas primeiras, né? Pai Nosso. Quando a gente diz Pai Nosso, a gente diz que Ele é Pai Nosso, né? E com Ele dizendo a Ele que todos nós somos irmãos. Pai Nosso. No passado a gente até dizia Pai Nosso, querendo dizer Pai meu, que Ele resolver os meus problemas. Mas Ele é Pai Nosso, Pai de todos nós. E essa é uma consciência que nós precisamos ter. Então, a respeito dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. As leis que regem a vida. E a vida é tanto material como espiritual. Revela ainda o que somos, o que eu sou, quem eu sou. Quem eu sou já foi dito aqui, né? Guaraci Serafim da Silva, né? Daqui a pouco a maioria não sabe que eu sou filho da Dona Otília Francisca da Silva, do seu Serafim Luiz da Silva, já desencarnados, né? Mas não é quem eu sou, o que eu sou. E eu sou esse espírito. De onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Então, o Espiritismo, claro que o que nós dissemos aqui já daria algumas palestras, né? E que também está lá no livro, né, Céu e Inferno, das Esperanças e Consolações, onde nos explica todas as coisas que nós estamos falando. É claro, as obras de maneira geral, as obras da doutrina, já nos revelam isso. E lá, Esperanças e Consolações. Porque nós precisamos ter esperança, mas nos consolando. De que maneira nós vamos ter esperança num mundo onde nós vemos tanta dor, tanto sofrimento, tantas negatividades? Então nós precisamos ter esperanças. E a doutrina espírita nos traz. Qual a sua abrangência? Trazendo conceitos novos sobre o homem e tudo o que o cerca. O Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humano. É uma abrangência de maneira geral. Pode e deve ser estudado, analisado e praticado em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como científico, filosófico, religioso. Porque nós vamos ver que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Ciência porque nos mostra os aspectos da vida física com a espiritual, essas relações, mas também, olha o aspecto científico, eu sou um espírito, como todos nós somos. Estamos agora, nesse exato momento, agindo da maneira como nós pensamos sobre o nosso corpo. Não só movimentando os olhos, a boca, o nariz, a cabeça, as mãos, mas também agindo sobre cada célula do nosso corpo. Isso é científico. O espírito agindo sobre a matéria. Claro que também precisa que nós vamos buscar o estudo para compreender como tudo isso se processa, da maneira como se processa, mas também aborda os aspectos éticos. Nós temos que ser éticos, né? Respeitar as outras religiões, respeitar as outras pessoas como elas são,
Um aspecto moral, onde está lá no Livro dos Espíritos, que é a moral, e a resposta é a regra moral, é a regra do bem proceder, e nós temos que aprender a proceder bem. Nós estamos aqui para proceder mal, Deus nos daria inteligência para proceder mal. Então, moral é a regra do bem proceder. Educacional, porque precisamos aprender, ter a educação. E educação, na visão da doutrina espírita, não se faz sem obediência, respeito e disciplina. Nas escolas, é instrução. A educação nos traz essa visão moral. E social, porque o homem, ser gregário, precisa aprender, eu disse aprender, a viver em sociedade. Nós precisamos aprender a viver em sociedade, sabendo que a nossa sociedade é composta de irmãos imperfeitos, como nós somos, e que nós precisamos vivermos como sócios nessas coisas que nós temos, no estado de evolução em que estamos, e precisamos trocarmos as boas coisas, não as más, né? Os pontos fundamentais da doutrina, logicamente, e primeiramente, a existência de Deus. Tanto é que a primeira questão de O Livro dos Espíritos é o que é Deus. Não quem é Deus, mas o que é Deus. Lá diz que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. A existência e sobrevivência do Espírito, que somos todos nós, existência e sobrevivência dos Espíritos. A reencarnação, a comunicabilidade do mundo físico com o mundo espiritual e a pluralidade dos mundos. Lá em 1864, no Evangelho, Kardec já fala sobre a pluralidade dos mundos, o que hoje a ciência está tentando descobrir. É claro que uma dificuldade grandiosa para ver a vida no mundo físico dos outros mundos, porque os nossos aparelhos da Terra só vão decodificar aquilo que está na Terra. Vai ter que ter uma evolução muito grande para detectar com a aparelhagem que nós temos no mundo a vida em outros planetas. Mas 1864, Kardec já colocava a pluralidade dos mundos habitados. Então, existe a doutrina espírita, mas necessário é que também existam os centros espíritas, onde nós estamos, no centro espírita, né? Allan Kardec, né? Fundado há 19 anos, como casas federadas, fazendo parte de um movimento organizado. Nós estamos fazendo parte de um movimento organizado, né? Na nossa região lá é União Municipal Espírita, aqui o Chico falou que é URI, né? União Municipal Espírita, que está dentro de um Conselho Regional Espírita e que está dentro da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que está dentro da Federação Espírita Brasileira, que está dentro do Conselho Mundial. Então, nós estamos dentro de um movimento organizado e que tem no Estatuto dessas casas, artigo 1 do Estatuto das Casas, o estudo, a prática e a difusão da doutrina espírita. Essa é uma das partes que nós estamos fazendo aqui, né? Não só aqui, mas também via aquilo que o Feijão está fazendo agora, mandando também para o mundo, né? O estudo, a prática, a difusão da doutrina espírita para que possam ter o direcionamento de abrigando, acolhendo os que as procuram. Tem uma maneira, de maneira geral, a consolação pelo esclarecimento. A gente sempre quer saber por que apanha, né? Se acontece uma coisa boa para nós, a gente não quer saber o porquê. Mas se acontece uma coisa ruim, a gente quer saber por que eu levei esse beliscão, né? A gente quer saber por que ele levou o beliscão. Mas se não estão tapinha nas costas, a gente não quer saber, né, do porquê das coisas boas, a gente quer saber porquê das coisas negativas que nos acontecem. Então, a consolação pelo esclarecimento.
Então, ao longo dos tempos, a atuação dos centros espíritas através de seus abnegados trabalhadores, né, porque é tudo serviço voluntário, né, através dos seus abnegados, dando de graça o que de graça receberam, como dizia Jesus, né, se expandiu para abranger de forma integrada nos planos material, espiritual e, na atualidade, também virtual, visando o acolhimento, o esclarecimento e a consolação dos indivíduos, nós espíritos, nossos irmãos, em todas e nas mais diversas dimensões. A Casa Espírita, na atualidade, funciona não apenas como local físico, mas como um núcleo de irradiação de conhecimento e energia amorosa. Energia amorosa. Porque nós temos a inteligência, e da inteligência geram os pensamentos, e o pensamento não é coisa vã, não é aquela coisa abstrata. A gente aprendia lá no colégio que as coisas que a gente não podia pesar, medir, apalpar, eram abstratas. Mas eu sou um espírito e não sou uma abstração. E assim são as coisas oriundas dessa nossa atuação do espírito. E que, por exemplo, alguém já consegue pesar a paciência? Medir, apalpar. Mas se a gente não utilizar, a gente se irrita, né? Fica triste, fica bravo, fica magoado, fica um monte de coisas. E é uma coisa que a gente aprendia lá que era abstrato. Que abstração é essa? Que às vezes nos fazem derrear a cabeça, os ombros, nos faz ficar... Que abstração é essa? É porque o espírito não é uma abstração. Então, nós precisamos, né, buscar esses esclarecimentos, a consolação nossa, em todas as demais áreas, dessas diversas áreas que nós falamos. Então, não somos apenas um local físico, mas um núcleo de radiação, porque, como nós falamos, esse pensamento não é uma abstração, é uma energia gerada pela inteligência e pela condição de sermos espíritos. Então, nós emitimos uma energia que vai como ondas vibratórias aonde nós desejamos, através da vontade. Por isso, nós falamos no IPVA, né? IPVA são siglas, a gente fica colocando siglas para a nossa gravação. IPVA, inteligência, pensamento, vontade e ação. E ação amorosa. Esse a gente não precisa pagar, esse IPVA a gente não precisa pagar. Então, essa energia gerada pelos nossos pensamentos, nós emanamos e ela faz tantas coisas que seria tema também de alguns, até seminários, né? Imagine que agora, qualquer pessoa que nós pensarmos, nós formamos instantaneamente a fotografia dele dentro da nossa cabeça. Experimente pensar em qualquer pessoa que esteja lá, onde quer que esteja. Nós formamos a fotografia como se estivesse vendo ela. E ainda envolvemos elas com os nossos pensamentos, por isso o compromisso de pensarmos bem, porque quando a gente pensa mal de alguma pessoa, a gente envolve ela com as energias negativas, e é compromisso nosso. E a gente está plantando uma má semente. Então, nosso pensamento, essa energia, por isso nós falamos, essa energia amorosa que nós precisamos ter, e por isso estamos dentro de uma casa espírita, para aprendermos a modificarmos as nossas vibrações, né? Então, adaptando-se à nova tecnologia para garantir a continuidade dessas tarefas, nós possamos levar o amor divino a todos os necessitados do caminho. Nós falamos a todos, sejam eles afetos e ou desafetos. Jesus disse: amai até os vossos inimigos, né? E que nós precisamos buscar os ensinamentos de Jesus para darmos continuidade a essas obras, a essa obra maravilhosa que o Centro Espírita traz através da doutrina espírita.
Lá em 1972, foi perguntado a Chico Franciscano Xavier se ele acreditava que a crença em Deus, a fé, iria sobreviver à era da tecnologia. 1972. Perguntaram a Chico se a fé iria sobreviver à era da tecnologia. E olha a resposta dele. Sem dúvida, porque a inteligência do homem é filha da inteligência de Deus. Mas nós não podemos viver somente de inteligência. Nós precisamos viver também de amor para sobreviver a todas as calamidades necessárias ao processo evolutivo, porque a gente não queria calamidades, né? Mas elas são necessárias ao nosso processo evolutivo, em que todos nós estamos envolvidos na Terra. Porque Jesus dizia, bem-aventurados os aflitos, e aí não é uma apologia ao seu sofrimento, Jesus não fazia apologia ao sofrimento. É porque Deus nos oportuniza, através das aflições, quitarmos os nossos débitos. Tanto é que nós costumamos dizer que as 3 letras da dor é divina oportunidade de redenção. Deus nos oportuniza nos redimirmos dos nossos passados, que foram tão negativos, através de quitarmos com a moeda do amor, da caridade, do perdão, da tolerância, tudo aquilo que nós fizemos a outros nossos irmãos, nessa atuação que nós já tivemos em vidas passadas. Se cooperarmos, continua Chico, né? Se cooperarmos para que o amor sobreviva, para que a mulher seja resposta em sua condição de tutora da vida na Terra, olha a resposta do Chico, né? Seja resposta em sua condição de tutora na vida da Terra, aquela a quem Deus confiou missão, o encargo de produzir a vida com o auxílio do homem, aquela que recebeu a missão mais importante do planeta. Nós estamos certos que, por intermédio do amor, a era tecnológica não será um deserto, um céu despovoado de alegria, porque não adianta estarmos rodeados de computadores que sabem o que há em Marte, o que há em Júpiter, e vivemos aqui sedentos de carinho, morrendo a míngua de existência espiritual. Olha a resposta do Chico lá em 1972, dizendo que viria essa evolução da tecnologia, mas que nós não poderíamos ficar apenas rodeados de inteligência, porque nós precisamos fazer com que a lei de amor, e a mulher, e coloca a mulher com a grande, né, uma que vem através de Deus para nos ajudar junto com o homem, nesse resgate lá da vida espiritual, lá do plano reencarnatório, para nos colocar aqui, para que nós possamos darmos seguimento a essa evolução tão necessária para cumprirmos com aquilo que Jesus disse, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então não podemos ficar morrendo a míngua de existência espiritual, precisamos deixarmos de sermos corpos para sermos espíritos, mas espíritos amorosos. Não basta ser espírito, precisa ser bom espírito. Então, no livro evangélico, né, os bons espíritos, não precisa ser um espírito, mas precisa de um bom espírito para ser depois um bom espírito. Nós estamos na era da tecnologia, e tecnologia em ação constante na nossa vida é um recipiente, onde a religião é o rótulo. O líquido é a espiritualidade amorosa. Espiritualidade amorosa, que precisamos colocar para dentro de nós, quando o contrário ficaremos vazios. Se a gente não colocar essa espiritualidade amorosa para dentro de nós, a gente fica vazio. São os vazios existenciais que nós precisamos
evitar para que possamos aprendermos a viver em sociedade, mas viver bem em sociedade. Então, a atuação no plano espiritual dos nossos centros espíritas, né, é o local físico de encontro nas casas espíritas, onde se efetua estudo de assistência espiritual física, atividades tradicionais da doutrina espírita, que certamente eu estou dizendo coisas que nós já sabemos, né? Mas o óbvio precisa ser dito, né? Eu sempre digo que eu não posso deixar de ser óbvio sendo óbvio. A recepção. Que bom que tinha uma boa recepção na casa, né? O atendimento fraterno, que a escuta, orientação e encaminhamento dos frequentadores e trabalhadores que solicitam esse atendimento. As palestras públicas ou doutrinárias, como nós estamos aqui, né? Levando ao público, de maneira geral, o conhecimento das verdades trazidas pelo Mestre, abrangendo todos os aspectos do Espiritismo, desde os mais simples até os mais complexos, mas de forma a que todos tenham entendimento das leis e dos ensinamentos de Jesus. Imagina, nós poderíamos fazer uma palestra aqui, onde a gente poderia usar, né, palavras, né, onde, eu sempre brinco, podia utilizar o vernáculo que nos faculta, né? Utilizar palavras que daqui a pouco poderiam ser entendidas por alguns, mas não ser entendidas por outros. E nós precisamos colocar a palavra de maneira que seja inteligível por todos aqueles que estão a nos ouvirem, seja aqui, seja através dos meios de comunicação, porque as explicações da doutrina têm que ter essa visão de esclarecer. O estudo sistematizado, onde começa pelo CIEL, o Ciclo Introdutório à Doutrina Espírita, depois se passa para o ESG, onde é o estudo sistematizado da doutrina espírita, oferecendo aos trabalhadores e frequentadores os estudos e cursos fundamentais embasados nas obras básicas de Allan Kardec e as obras complementares da doutrina espírita, como nós falamos antes. O estudo da mediunidade, possibilitando aos irmãos a evolução das maneiras de como serem melhores intérpretes do plano espiritual a serviço de Jesus. Nós precisamos nos qualificar para sermos cada vez mais e melhores intérpretes de Jesus. A evangelização está acontecendo ali do lado, nós estamos vendo as crianças cantarem. Eu vi há pouco tempo uma canção que falava sobre Jesus, né? Então, a evangelização, a educação da criança, do jovem, da família e dos idosos, embasada nos princípios espíritas. A fluidoterapia, aplicação de passe e fluidificação da água, que é o elemento mais fácil de ser fluidificado, e que, certamente, né, é feito nas casas, porque a água é composta de H2O, então, 2 moléculas de hidrogênio, uma molécula de oxigênio, é o elemento mais fácil de ser fluidificado. E nós vamos atuar de acordo com nossos pensamentos positivos sobre essa água e vamos impregná-la, porque vamos trabalhar no laboratório do mundo invisível, daqui a pouco, de remédios necessários de acordo conforme o merecimento de cada um de nós. Atuação no plano espiritual, extrafísico. O centro, através de seus trabalhadores, atua como polo de sintonia do plano físico e espiritual, facilitando o intercâmbio. Reuniões mediúnicas, trabalho de estudo e comunicação com os espíritos, visando o esclarecimento e as curas espirituais. A nossa atuação espiritual que vai na direção dos nossos irmãos, porque nós temos o IPVA, né? Então, nós emitimos esses pensamentos e que atinge não só os encarnados, como nós falamos há pouco, mas atinge também os desencarnados, onde quer que eles estejam. E às vezes a gente chega nas casas espíritas querendo saber como é que está o nosso familiar no plano espiritual.
Quando nós nem lembramos de fazer uma prece bem, mas queremos que alguém da casa diga como é que ele está. Quando nós podemos estar elevando o nosso pensamento, e com o pensamento elevado, pensando naquele nosso irmão, e nós vamos envolvê-lo em vibrações, porque certamente que todos nós que vamos ao mundo espiritual é como se tivéssemos sacado de um mundo conhecido para um mundo desconhecido. E se a gente chegasse no mundo desconhecido, como é que a gente se sentiria? Perdido, né? E no mundo perdido, e no perdido a gente não ficaria tranquilinho, né? Se me colocasse na China, eu não iria saber nem pedir água. E a gente queria querer ajuda. E para quem a gente pediria ajuda? Para quem a gente tivesse mais afinidade ou quem poderia nos auxiliar. E às vezes nós podemos auxiliar o nosso irmão desencarnado e a gente quer terceirizar. Quer que alguém ore por ele ou quer que alguém da casa receba uma mensagem dele. Quando na maioria das vezes ele nem tem condições de mandar a mensagem tal ou estado que ainda se encontra. E que nós podemos auxiliá-los com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações. Assim como existem os hospitais espirituais no plano espiritual, e nós podemos ajudar a socorrê-los. A Casa Espírita serve como posto de socorro em conjunto com as instituições extrafísicas lá nos hospitais espirituais. Irradiação mental, a prática de oração e envio de energias positivas para os entes, hospitais e regiões de necessitados. A prática dentro das casas espíritas. Jesus, lá no episódio Centurião Cornélios, o que ele fez? Certamente todos sabem, né, que o centurião Cornélios chegou para Jesus e disse: mestre, tem um servo que está doente. E ele tinha ouvido falar de Jesus e tinha fé em Jesus. E nós sabemos que tu podes curá-lo. E daí Jesus estava atendendo as pessoas e disse: nós iremos curá-lo depois. Ele disse: não, mestre, eu sou um centurião e aquilo que eu digo para aqueles que estão sob meu comando, eles vão lá e fazem. Então, se tu disseres, assim como tu disseres, será feito. E daí Jesus disse, né? Nunca vi tamanha fé em Israel, disse para o centurião Cornélio. Vá e seja feito. E o nosso irmão começou a melhorar lá onde ele estava. Então, Jesus mostrando para nós o poder da oração, o poder do pensamento positivo. Por isso que a gente tem que evitar os pensamentos negativos. E por isso que Jesus dizia: vigiai e orai, a fim de não cair em tentação. A tentação de falar mal dos outros, de pensar mal dos outros, de tantas coisas da negatividade. Então, tratamentos realizados à distância, quando os irmãos não podem comparecer na casa espírita, onde há uma atuação no perispírito, né? Porque nós somos um espírito, estamos ligados pelo perispírito ao nosso corpo, e também seria caso de mais palestras, né? Para nós vermos como funciona a atuação e até na questão mediúnica, como funciona a atuação de se ligar em perispírito a perispírito, para que haja todas essas manifestações, para que haja, né, como nós, né, estamos lá, daqui a pouco sentimos uma vibração, por que acontece aquilo, e tudo através do perispírito. E N coisas, né, que nós poderíamos ficar aqui conversando, mas como certo, nós não temos mais do que 2 horas para falar, né, Pedro? Então, onde há uma atuação no perispírito e atuação no plano virtual, remoto, digital.
O advento da internet para o homem moderno, um alargar de horizontes como nunca se viu na humanidade. A diversidade da sua área de atuação, as facilidades que colocou em nossas mãos, revolucionou definitivamente o nosso cotidiano. E hoje, né, nós temos o privilégio de usufruir de impensáveis avanços tecnológicos sequer sonhados pelos nossos antepassados e por nós no passado. Quem é que no passado ia saber esses avanços tecnológicos que nós estamos utilizando aí para tanta coisa, inclusive para o lado espiritual? A lei de progresso, né, se fazendo nesse momento como um sol brilhante, espalha seus raios nas mais diversas esferas da atividade humana. E uma delas que incorporamos ao nosso dia a dia é o uso dos diferentes recursos eletrônicos que acessamos por meio das telas. E é claro, nós temos que ter um cuidado, porque Paulo já dizia lá há 2000 anos, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a gente tem que cuidar. Nós estávamos há 2 anos e meio na formatura da minha filha no primeiro grau, e eu me afinizei muito com o que disse um dos paraninfos, porque veio de encontro àquilo que a gente vem dizendo há algum tempo para os filhos, para os netos, né? Porque eu já sou avô e agora já estou quase sendo bisavô, né? Sobre a questão dessa visão ainda escravizatória às telas. E ele disse para os formandos, cuidado, mais livros, menos telas. Porque senão a gente se escraviza às telas e deixa de fazer tantas coisas. E tantas coisas que poderíamos conversar a respeito disso, né? Mas, como eu disse, o tempo não nos permite, e daqui a pouco vamos olhar de cara feia aqui, porque a gente já está tomando muito tempo nessa, né? Então, consolidado, após o período da pandemia, o mundo virtual se tornou um cenário essencial, uma realidade, integrando o real ao digital. Palestras, estudos online, transmissão ao vivo, lives, e ferramentas de videoconferência para estudos de casa ou de onde estivermos, né? Quantos daqui não fazem isso, né? Quantos daqui não fazem isso? Atendimento fraterno remoto, auxílio feito por telefone ou videochamada. E nós, questão de poucos dias, né? Tivemos a oportunidade de fazer um atendimento fraterno com uma pessoa lá no Mato Grosso, via uma chamada de vídeo. Né? O Chico, que trabalhava no nosso centro lá em Taquara, né? Sabe que no período da pandemia, nós fazíamos atendimentos fraternos por videochamada. É claro, tudo de acordo conforme a espiritualidade da casa, onde irmãos nossos ficavam em concentração, enquanto nós estávamos fazendo o atendimento fraterno. Porque é preciso que haja, né, essa integração com o plano espiritual. Então, atendimento fraterno remoto, auxílio feito por telefone ou videochamada, evangelização e campanhas, uso das redes sociais para disseminar conteúdos espíritas, que podem ser tanto para as crianças como para adultos, né? Nós vimos, né, durante a pandemia, né, que os professores, né, tinham que dar aula por vídeos, né? E foi uma dificuldade grandiosa, mas também mostrando que nós podemos fazer esses ensinamentos onde quer que as pessoas estejam. Nós fazíamos as nossas matinais, como ainda estamos fazendo,
E nós tínhamos uma sobrinha, filha de uma sobrinha nossa, que mora na Austrália. E as pessoas estavam com problemas também, como estavam no Brasil e todo mundo. E ela acessava o Face do Dom Feliciano e repassava para os outros brasileiros que lá estavam, repassava para os outros brasileiros, porque muitos perdiam serviço, muitos tinham aquelas agonias, e tanto da pandemia quanto pela situação que estava se processando, e ela repassava as palestras para auxílio e consolação. Então, o uso das redes para disseminar conteúdos espíritas, acompanhamento de tratamentos espirituais e passes virtuais com o paciente em casa, mantendo a sintonia vibracional em situações de impedimento imperioso do comparecimento físico. Claro que o essencial é o comparecimento físico, onde essa troca de energias se faz de uma maneira mais contundente. Mas nós sabemos que o plano espiritual, quando existe um impedimento, imperioso, o plano espiritual atua como Jesus fez, através do pensamento, se direcionando para o nosso irmão lá onde ele estava. Então, essa atuação integrada vem mostrar que, na atualidade, o centro espírita não fica circunscrito ao prédio, mas com labor espiritual amoroso, desenvolvido, permite que o atendimento supere as barreiras geográficas e as barreiras espirituais e morais. Então, a importância, dessa atuação do centro espírita no plano material, espiritual e moral. Então, dessa forma, utilizando as ferramentas que ao longo dos tempos foram trazidas por irmãos encarregados de auxiliar a evolução do nosso planeta por situações inusitadas, como nós vimos, que fazem parte das leis morais, a Terra vai galgando degraus nessa evolução moral, ainda lenta, naturalmente. A evolução moral é lenta. Porque Jesus disse para nós perdoarmos faz 2000 anos, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, como Pedro perguntou. Pedro já foi sapeca com nós, ele não perguntou uma vez, e perguntou 7 vezes. E Jesus disse, Pedro, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E Jesus disse isso há 2000 anos. E a gente hoje ainda tem dificuldade de perdoar uma vez. Então, a evolução moral é lenta, mas nós podemos fazer com que ela seja gradual, para que no futuro possamos estar na condição evolutiva rumo a um mundo de regeneração, dentro da visão cada vez mais evolutiva, atuando dentro do espaço físico das casas, com a compreensão cada vez mais evolutiva do mundo espiritual, mas hoje com o mundo virtual sendo uma ferramenta real. Nós esperamos que estejamos, cumprindo aquilo que nos foi solicitado, e o Chico pensou que era só nos atender, na casa dele, mas também tem que fazer parte do trabalho. Então, nós convidamos o Chico também para... Não estava no script, tá? Tem que ser rapidinho, só tem 10 minutos. Hã? Eu só tenho 10 minutos. É rapidinho. Deus, ó Pai maior, nos permitiu uma evolução sem igual. E na vida atual agimos com Jesus, nos planos material, espiritual e virtual. Obrigado, Chico. E desejando que a paz do Mestre, essas energias do Pai amoroso, continue fortalecendo a todos os irmãos, trabalhadores, estudantes, frequentadores, dirigentes dessa casa, para que
a paz do Mestre continue fortalecendo a todos e que tantas vezes possam continuar completando o aniversário, sabedores de que estão fazendo aquilo que o Mestre quer que nos faça. Muita paz. Que assim seja. Nós agradecemos muito, seu Arci. E bacana o IPVA, né, que ele nos trouxe. Vamos continuar com o nosso pensamento elevado, com boas energias para todos os nossos irmãos que estão necessitando. Seja nas doenças, seja nos desamparos, seja em todo lugar que haja irmãos necessitados. E também vamos enviar boas energias para que a paz do nosso planeta se estabeleça. E agora, nesse clima, vamos fazer o nosso passe de forma coletiva, recebendo Jesus e a espiritualidade bondosa que estão junto a nós, estão fluidificando as nossas águas e nos doando boas energias de paz, de tranquilidade, de saúde, de amor. E agradecidos por esse trabalho da espiritualidade, nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E que assim seja. Agradecemos a presença de cada um aqui nessa noite. Agradecemos a quem esteve conosco pelas redes sociais e convidamos para o próximo sábado, estarmos juntos novamente. E amanhã temos o Evangelho Híbrido, amanhã aqui às 19 horas.